Inteligência emocional. Muito se fala hoje em dia nas redes sociais sobre inteligência emocional, mas eu acredito piamente que 80% das pessoas que estão falando sobre inteligência emocional não sabem de fato o que estão dizendo. Para nós sabermos o que é de fato inteligência emocional, para a gente ensinar as pessoas a desenvolverem habilidades emocionais e sociais, nós precisamos entender de psicologia, as teorias da psicologia e principalmente neurociência. Porque nós, neurocientistas, nós estudamos todos os dias o sistema nervoso central e como o conjunto de circuitos neuronais criam a realidade em torno de nós. Por isso, é preciso prestar bastante atenção em quem ou quem está falando sobre inteligência emocional nas redes sociais. Mas se você quiser aprender o que é inteligência emocional e como desenvolver habilidades sociais e emocionais, vem comigo, eu te ensino de verdade. Para que vocês entendam o que é inteligência emocional, eu preciso explicar primeiro o que é inteligência. A inteligência é a capacidade do ser humano de se adaptar ao ambiente com as experiências. Nós adquirimos experiências desde o momento em que nós nascemos até quando nós morremos. E a inteligência, ela é herdada dos nossos pais, parte da mãe, parte do pai. Porém, conforme os estímulos, a nossa inteligência ela vai ampliando. As nossas funções cognitivas, elas não vão ficar as mesmas até quando a gente envelhece, porque algumas coisas a gente perde. Funções cognitivas, inteligência, raciocínio lógico, pensamento abstrato, memória, linguagem. Essas funções, elas vão se perdendo com o tempo. Porém, a inteligência, ela pode ser a mesma desde o momento que a gente nasce até quando a gente morre. Mas, como o nosso cérebro ele é plástico, ou seja, ele se adapta conforme estímulos, a nossa inteligência ela pode se ampliar. Então, quanto mais estímulos positivos, melhor para a nossa inteligência. Quando a criança nasce, os pais eles têm que ficar ali o tempo todo ensinando coisas novas para as crianças. Depois, elas são inseridas na escola, isso é muito importante, aquela educação dentro de casa, a gente vai falar no final. É muito importante para a criança que ela vá para a escola, porque na escola os professores eles têm técnicas para ensinar a criança a adquirir experiências para ampliar a inteligência. A ludoterapia. Ludoterapia é aprender com a brincadeira. Então a criança faz colagem, ela monta cubos, ela brinca com vários brinquedos diversificados e além disso ela interage com outras crianças. Isso faz a inteligência ampliar. Hoje em dia no mercado nós temos vários brinquedos para ludoterapia que os pais podem inclusive adquirir em sites como por exemplo na Amazon, isso não é público, na Amazon, podem adquirir esses brinquedos porque a criança ela precisa ser estimulada. Também precisa ser estimulada brincando fora de casa, no quintal, pisando na terra, subindo em árvore, se possível, mas precisa brincar. Enfim, depois na adolescência, os estímulos continuam, a criança é inserida na escola e ela vai aprender várias disciplinas da grade curricular, isso vai estimulando cada vez mais a inteligência. Então, quanto mais estímulos positivos o ser humano tem, mais ele amplia a inteligência. Mas a gente está falando daquela educação teórica, em que os professores eles vão para universidades e aprendem técnicas e teorias para passar para outros seres humanos. Mas e a experiência? A experiência nos dá a inteligência prática, que é a nossa capacidade de resolver problemas, criar soluções para que esses problemas sejam sanados. Com isso, nós adquirimos também mais amplitude para a nossa criatividade, que é uma das funções cognitivas. Eu costumo dizer que a criatividade é o grande auxílio da inteligência, porque ao contrário do que as pessoas pensam, a criatividade não é só para os artistas, mas é para nós seres humanos comuns. Por quê? Porque a criatividade é a capacidade que nós seres humanos temos de dar solução, ou melhor, várias soluções para um problema. Exemplo, eu pego um clipe de papel,
Clipe é para você grudar um papel no outro, né? Colar um papel no outro, fixar um papel no outro. Mas eu posso utilizar esse clipe para outras funcionalidades. Então, quando eu sou uma pessoa criativa, eu consigo ver um problema, mas dar várias soluções. Esse é o processo de inteligência que precisa ser estimulado. E agora, e a inteligência emocional? A inteligência emocional é a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções e com as emoções do outro. Dentro dessa capacidade implica a teoria da mente, que é quando eu percebo que o outro pensa diferente de mim, quando eu consigo ter uma intuição de que as coisas que o outro pensa sobre o mundo é diferente de mim. Então, essa interação que eu tenho com o ser humano me dá essa capacidade, que é a capacidade da teoria da mente. Então, por exemplo, se eu estou, quando criança, brincando com outro colega, este colega esconde um brinquedo, ele escondeu o brinquedo. Eu sei que se fosse eu esconderia o brinquedo, por exemplo, lá atrás do guarda-roupa. Mas este meu colega escondeu o brinquedo dentro de um cesto de brinquedos. Quando eu tenho uma teoria da mente, eu sou capaz de entender que esta pessoa, que não sou eu, irá interagir com o mundo e com os objetos do mundo diferente de mim. Então eu vou procurar o brinquedo somente onde eu escondo? Não, em outros lugares, porque existem outras possibilidades. Assim é também quando eu cresço, me torno um adulto. Eu sei que uma pessoa, ela vai pensar sobre o mundo e interagir com o mundo diferente de mim. Então, eu tenho a capacidade de saber que essa pessoa vai fazer coisas diferente de mim, vai interagir com objetos diferente de mim. Isso é teoria da mente. Essa explicação que eu dei é uma explicação não teórica, para que vocês possam entender direitinho. Desenvolver habilidades sociais depende da minha relação com o outro. Por isso que educar uma criança dentro de casa, isoladamente, não vai fazer com que essa criança adquira a inteligência emocional, porque ela não vai desenvolver habilidades sociais. Para eu desenvolver inteligência emocional, eu preciso interagir com o outro. Então, por exemplo, pais que são professores podem educar uma criança dentro de casa. Essa criança vai saber tudo sobre teorias: português, matemática, biologia, geografia, sociologia, filosofia. Por quê? Porque ela sozinha, com os pais ou com professores particulares, terá mais chance de desenvolver habilidades da inteligência teórica, por exemplo, né, que é a cognitiva, porque está sendo estimulada com essas teorias. E, além disso, é só a criança ali. Então, ela vai ter à sua disposição professores e os pais para ensiná-la. Não vai ter interrupções de barulhos e de outras crianças ali atrapalhando o desenvolvimento do seu conhecimento, mas não vai desenvolver habilidades sociais e nem inteligência prática, porque não interagiu com o mundo. Então, para nós termos inteligência emocional, nós precisamos interagir com o mundo e adquirir conhecimentos teóricos. No caso, por exemplo, da inteligência emocional, que é o foco aqui desse vídeo, nós precisamos ter 4 componentes definidos para ter inteligência emocional. Perceber acuradamente as emoções. Como eu disse, eu preciso conhecer as minhas emoções e para que elas servem, e a dos outros também. Sabendo, por exemplo, que o outro sente diferente de mim. Isso significa que eu tenho empatia, um dos pilares da inteligência emocional. A outra questão, utilizar as emoções como facilitadora dos pensamentos. Como assim a emoção é facilitadora dos pensamentos? Eu tenho um outro vídeo aqui nesse canal sobre inteligência emocional e emoções que eu explico quais são as emoções que nós temos e para que elas servem. Então vamos lá. Se eu estou falando de utilizar as emoções como facilitadora do meu pensamento, eu estou dizendo que se eu sinto angústia, por exemplo, eu sei que a angústia ela é uma sinalizadora de que algo não está bem na minha vida. A angústia ela é um sinal de que as coisas precisam ser mudadas. Então, eu não consigo explicar exatamente o que ela é, mas eu consigo dizer, por exemplo, que eu sinto um aperto no peito, tristeza, ao mesmo tempo raiva,
é uma mescla de sentimentos que me dá, por exemplo, a vontade de sair correndo e não fazer mais nada na vida, desistir de tudo. Ou me dá vontade de me encolher no meu quarto e ficar lá em posição fetal. Bom, o que que significa isso? Significa que o meu cérebro está mandando mensagens para mim, enviando sinais de que eu preciso mudar algo na minha vida, que pode ser um relacionamento que não está muito bom, pode ser o meu trabalho que está me afetando de forma negativa, ou as minhas relações pessoais não estão legais. Mas se as minhas relações pessoais não estão legais, nem sempre é culpa do outro, às vezes a culpa é minha. Eu posso ser aquela pessoa que tem, por exemplo, sincericídio. O que é sincericídio? É quando a gente fala coisas, né, dá opiniões na vida dos outros, sem que a pessoa peça para você. E aí você fala demais e acaba afetando as suas relações pessoais. Outro pilar, compreender as emoções. Eu já disse isso, e gerenciar as emoções. Compreender as emoções. Para que elas servem? A raiva, por exemplo, serve para eu atingir metas. Eu crio metas e eu tenho um objetivo. Serve para isso. A raiva está linkada à agressividade. Sabe quando a gente diz assim: olha, existe um executivo nessa empresa que ele lida com os clientes de forma agressiva. A raiva dele já foi canalizada para atingir esse objetivo, que é angariar clientes para a empresa. Quando eu sinto tristeza, e isso é muito interessante, quando uma pessoa está depressiva, ela sente uma tristeza constante e muitas vezes ela não sabe por que que ela está sentindo aquela tristeza. A tristeza, ela serve para que nós nos preservemos dos perigos lá fora. Uma pessoa com depressão, geralmente ela sente vontade de dar cabo da vida. Então o que que ela faz? Ela se recolhe dentro do quarto dela, daquele ambiente que é protetor, que é a casa dela. Esse ambiente protetor faz com que ela não saia na rua e cometa algum ato, algum desatino contra a própria vida. E até mesmo uma pessoa que está no estado de depressão pode ficar distraída e sofrer um acidente. A outra coisa muito interessante, né, sobre a ansiedade. Muita gente está falando sobre ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada é sim um transtorno psíquico que deve ser tratado. Mas aquela ansiedade que a gente tem antes de uma coisa nova, que é um conjunto de emoções, serve também para nos preservar de cometer algum deslize social. Então, quando eu compreendo todas as minhas emoções e sei para que elas servem, é mais fácil para administrar. Emoções não se controla. Eu administro as minhas emoções. Por quê? Porque elas são evocações espontâneas. Quando eu sou afetada pelo ambiente, as emoções surgem. E elas servem justamente para que a gente possa se adaptar à sociedade. A emoção do amor, por exemplo, é o que linka os seres humanos no grupo, né? A mãe com o bebê, o pai com o bebê, ou, por exemplo, a família inteira que se liga entre si e se protege contra os perigos da sociedade, são ligadas pelo amor. O amor é liberado por substâncias químicas que o cérebro libera quando você está em contato com o outro. Substância essa chamada de ocitocina. Quando você tem contato com uma pessoa que você ama, a ocitocina é liberada, fazendo com que você se ligue a essa pessoa e que a confiança seja estabelecida entre vocês. Então, por exemplo, uma pessoa pode questionar como que um casal vive tanto tempo juntos, durante 30, 40, 50 anos. Em primeiro lugar, porque essas duas pessoas já compreenderam que elas estão ligadas por um sentimento muito maior do que qualquer outro, que é o amor, e que este amor que um sente pelo outro serve como liga, como substância para que eles permaneçam juntos. E a liberação da ocitocina no cérebro dessas duas pessoas faz com que elas se compreendam mutuamente, mesmo que discutam de vez em quando e diverjam de pensamentos e ideias, faz com que elas criam um vínculo, companheirismo, em que um e o outro sempre precisam, duas pessoas partilhem ideias, objetivos, trabalho, família, entre outras coisas,
e faz com que crie entre eles confiança. O casal que vive muito tempo juntos aprende a confiar um no outro por conta da liberação da ocitocina. Mas como isso ocorre? Pelo contato físico, contato da pele, olho no olho, conversa, e principalmente quando as duas pessoas dividem as mesmas ideias, os mesmos objetivos e os mesmos projetos. Enfim, as emoções, elas servem para que a gente possa se adaptar à sociedade, para que nós possamos preservar a nossa prole. É por isso que nós, seres humanos, chegamos até aqui, vivendo vários períodos históricos, com momentos de conflitos graves, como guerras, como tomadas de terras, como, por exemplo, a preservação da espécie num período em que o homem era primitivo e que existiam animais muito maiores do que o homem, e mesmo assim o homem sobreviveu a tudo isso. Por quê? Porque o grupo social fez com que este homem chegasse até aqui. Eu estou falando do Homo sapiens. A inteligência emocional, ela deve ser desenvolvida no grupo. Então, em primeiro lugar, se eu tenho autoconhecimento, se eu tenho autorresponsabilidade, se eu tenho autogerência das minhas emoções, e se eu sei para que servem cada emoção, eu vou ter inteligência emocional. Uma coisa que tem que ser dita aqui, que é muito importante, é que ter inteligência emocional não significa que não é ficar engolindo sapo. Eu já tinha colocado aqui em outro vídeo uma animação chamada Alec, que fala justamente sobre isso. Eu vou deixar de novo aqui nos cards aqui embaixo e eu vou deixar para vocês. Enfim, inteligência emocional é saber lidar com determinadas situações com sabedoria. Sabedoria é muito maior do que inteligência. É analisar um ambiente, raciocinar sobre o problema e aí depois eu tomo uma decisão. Eu ajo sobre o problema. A outra questão, muitas vezes algumas pessoas elas perdem a razão quando elas explodem em uma situação conflitante. Por exemplo, uma batida de carro no trânsito. Mas, por mais que a pessoa tenha inteligência emocional e ela saiba lidar com as próprias emoções, reconheça as emoções dos outros, tenha empatia e teoria da mente, isso pode acontecer com qualquer um. Por quê? Porque isso se chama furto neuronal. Quando uma pessoa está sob estresse, ela passou por uma semana muito ruim, ela gerenciou perfeitamente as suas emoções, soube lidar com diversas situações, com intempéries, mas em um momento de crise, alguém a provoca, e principalmente se essa pessoa estiver com fome, aí sai da frente, porque ela pode explodir, mas isso acontece com todo mundo. Então não saia por aí julgando. Nossa, fulano de tal é terapeuta. Nossa, fulano de tal é neurocientista. Como assim perdeu a paciência e explodiu? Isso pode acontecer. E tem um livro sobre inteligência emocional, do Daniel Goleman, que fala sobre isso. Isso não é publi, tá, gente? Que fala sobre isso. Como que pessoas em determinadas situações elas podem explodir. Que inclusive é um livro de linguagem bastante simples para leigo, que vocês podem procurar, né? Busquem aí em alguns sites, né, que vendem livros mais baratos, inclusive eu sempre acho que a gente tem que comprar livros mais baratos, embora eu tenha muitos livros, porque eu tenho muitos livros mesmo, ainda assim eu procuro livros que são mais baratos. Como desenvolver a inteligência emocional? Em primeiro lugar, autoconsciência. Conversa interna. É o que eu digo, por exemplo, para os meus pacientes. Quando você está vivendo por situações conflituosas, seja no seu casamento, no trabalho ou nas suas relações pessoais com seus amigos, você precisa de um cantinho para você pensar sobre o que está acontecendo. Que é o momento que você fica sozinha com você mesma.
Então você entra lá dentro da sua mente e faça questionamentos. Por que que em determinado momento isso aconteceu? E tente resolver com você mesma aquela situação, para que em outro momento, se situações parecidas acontecerem, você saiba lidar. Depois, por que que você está sentindo determinadas emoções? Estou sentindo tristeza já faz uma semana, duas, três, quatro, cinco, 3 meses. É hora de procurar um terapeuta. Tristeza em demasia, sem motivo, pode ser depressão. Angústia. Angústia com certeza, porque além de neurocientista, além de psicopedagoga, eu sou filósofa e durante 13 anos, mentira, durante 17 anos eu dei aula de filosofia. E uma das questões da filosofia é a angústia. A angústia é sinalizadora de que algo não está bem. Se você está angustiado durante muito tempo, vá tomar uma posição. Decida o que fazer. Pense sobre isso, escreva. Escrever. Uma das recomendações que eu dou para os meus pacientes. Quando você tem um problema e você não encontra a solução, escreva sobre ele. Quando a gente visualiza o problema, é mais fácil de resolver. Autoconsciência é se responsabilizar pelos seus atos. Isso se chama autorresponsabilidade. Uma pessoa que tem inteligência emocional é autorresponsável. Então, se você cometeu algum desatino, se você está sendo uma pessoa tóxica no seu relacionamento ou no seu trabalho, você é que tem que mudar e não os outros, porque você tem que se adaptar ao mundo, não o mundo a você. Pense se você não está sendo aquela criança mimada, que berra, esperneia para querer, por exemplo, o doce antes do jantar. Perceba isso. E depois, tome atitudes. Todas as vezes que nós estamos em momentos em que estamos passando por sentimentos muito ruins, de tristeza, de raiva, de ódio, a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que tomar atitude. Atitude faz todas essas emoções ruins desaparecerem. Ah, para você blindar o seu cérebro, você precisa de emoções positivas. Ah, mas eu tenho uma personalidade mais propensa ao negativismo. Quais são as emoções positivas? Sabe quando você se reúne com os amigos ou com os parentes, que vocês falam um monte de bobagem, riem para valer, o riso faz com que todos aqueles problemas sumam da sua mente? Pois são dessas emoções que eu estou falando. As emoções positivas, elas blindam o cérebro e fazem com que o nosso cérebro se adapte, se tornando mais resiliente. Isso é pesquisa, isso é neurociência, isso é psicologia cognitiva. Para nós chegarmos a essa conclusão, os cientistas fizeram vários testes com pessoas do mundo inteiro, de idades diversificadas e sexos diferentes. O cérebro é blindado por emoções positivas. Então, se você está num momento de tristeza, junte-se a pessoas que são alegres, que contam piadas, que fazem piadas de si mesmas, para que você se sinta feliz também. Vá viajar, vai passear, vá ter contato com pessoas. Não fique sozinho em casa. Isso não é legal, isso te faz mal e faz com que as emoções negativas, elas vão crescendo cada vez mais, né? Elas crescem dentro de nós quando a gente fica isolado. Não fique isolado. Então, pessoal, é isso. Desenvolver habilidades emocionais, eu preciso desenvolver habilidades sociais, como me comunicando com as pessoas e interagindo com o mundo. Para desenvolver inteligência racional, né, o raciocínio lógico, eu preciso de teorias e conhecimentos. Então, embora as tecnologias estejam aí, o homem primitivo sabia lidar muito melhor com as emoções do que nós, porque eles não tinham tantas tecnologias disponíveis. Então, por exemplo, no momento da caça, o homem sabia por que ele estava com raiva. Por qual motivo ele estava com raiva? Primeiro, ele precisava defender a prole. Segundo, caçar para alimentar a prole. Quando o homem primitivo estava se sentindo angustiado e triste, é porque provavelmente ele estava há muito tempo, né, e o seu grupo social também, muito tempo sem alimentação, ou precisando ir de um ponto ao outro
para colher alimentos, já que ainda não havia agricultura, estou falando de 60 mil anos atrás. Então, o homem primitivo tinha mais consciência das suas emoções do que nós temos hoje, porque foi criado um mito de que nós somos mais racionais do que emocionais. Isso é mentira, isso é um mito que foi inventado junto com a Revolução Industrial, com o advento das ciências no século XVIII e XIX, que nós éramos mais racionais do que emocionais, portanto, nós poderíamos dominar a natureza. Não, as emoções sempre vêm primeiro. Por isso é importante desenvolver inteligência emocional. Clica aí no gostei, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre inteligência emocional e me comenta aqui qual foi a parte do vídeo que você gostou mais, quais são os próximos vídeos que você quer ver, me faça perguntas, eu te respondo. Tchau, até o próximo!